Olá, tudo bom? Boa noite. Entrei um pouquinho antes para que aí vocês possam ir entrando aos poucos, para que a gente possa ir se habituando. E logo em seguida eu vou chamar o Dr. Paulo para a gente dar início à nossa interpretação autêntica de hoje. Olá, presidente. Olá, doutores, doutor Arthur. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo bem. Se tiver algum problema de áudio, por favor, sinalizem aqui. Estamos todos numa nova modalidade, né? Estamos aprendendo a fazer trabalhos online de forma virtual. E essa é uma grande iniciativa da FEST também, de levar esse conteúdo até os seus associados e aos advogados. Então, talvez tenham alguns ajustes para ser feito, mas estamos aqui para tentar fazer tudo o melhor possível para todos. Então, tá, vou dar mais uns minutinhos aqui, seja todo mundo bem-vindo. Já vou adiantar que os comentários vão ficar abertos durante a entrevista, então quem quiser fazendo algum apontamento, quem quiser fazer algum questionamento, pode fazer, na medida do possível eu vou olhando. No final a gente também abre um tempo para perguntas, eu acho que vai dar tempo suficiente. O Dr. Paulo realmente tem bastante coisa para nos passar e eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, mas já tô com um timer aqui de olho porque realmente nós temos 1 hora de live, depois disso a live se encerra automaticamente, então nós vamos cuidar do tempo. Se porventura alguma pergunta não puder ser respondida, a gente depois faz esse disseram que o vídeo está pausado. Como é que está? Estão me enxergando ou o vídeo está pausado? Eu vi ali, nosso presidente falou que está pausado, não sei se o problema é meu ou é dele. Deixa eu ver com o meu assistente se ele tá... Se aqui tá dando certinho. Ah, melhorou? Estão me ouvindo? Voltou. Deixa eu fazer uma coisa aqui, não vou sair lá. Eu saí do Wi-Fi e coloquei o 4G, tá? Vamos. Olá. Melhorou? Tá, então peço desculpa, eu saí do Wi-Fi e conectei o 4G, vamos ver se agora fica melhor. Nós temos, esse é o horário nobre das lives, né? Nós temos muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos hoje ainda uma disputa com uma live sertaneja, tipo sertaneja, pagode, então temos todas essas conexões. Mas acredito que tudo ok agora. Ótimo. Então, muito bem-vindos a todos. Eu vou dar início aqui aos pouquinhos, daqui a pouquinho eu vou chamar o Dr. Paulo Caliendo. Eu quero começar, então, agradecendo a oportunidade e a confiança da FEST, na pessoa do nosso presidente, o Dr. Fábio Raimundi, que já está aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade de estar dando andamento a esse lindo projeto que foi iniciado pelo Dr. Diego e pelo Dr. Pandolfo de forma brilhante. E já quero também parabenizar pela felicidade na escolha do projeto, porque interpretação autêntica. O objeto visa que o autor da obra possa passar sua própria interpretação sobre a obra que escreveu. Interpretação autêntica é isso, e é um projeto belíssimo que iniciou nessa fase de pandemia e que eu espero que se perpetue. Conforme eu falei antes, os questionamentos vão ficar abertos, então quem tiver algum apontamento pode fazer, na medida do possível nós vamos respondendo, se não, no final eu vou tentar aqui buscar todos os questionamentos para a gente poder responder, tá? Vou chamar então agora o professor Caliendo, porque conforme eu comentei antes, nós temos 1 hora de live, então já vou chamar o professor Paulo Caliendo, que eu tenho certeza que é ele que vocês querem escutar aqui hoje, e para a gente dar o andamento. Vamos ver se eu já consigo chamar ele aqui.
Doutor Paulo, cadê você? Ainda não. Então, vou ficar mais um pouquinho aqui. Estou pronto. Deixa eu falar aqui com ele. Quem sabe fazer ao vivo, né, gente? Ele tá entrando. Aproveito para perguntar se tá trancando de novo para vocês ou se para vocês tá bom. Enquanto o Dr. Paulo conecta aqui com a gente. Tá tudo bem? Áudio, vídeo. Tudo tranquilo? Nós fizemos um teste antes e funcionou, mas a gente sabe que a internet oscila, então às vezes o teste não funciona na hora que tem que funcionar. Tudo ótimo? Perfeito, então vamos só esperar o Dr. Paulo entrar, que ele diz... Ah, ótimo, obrigada, Dr. Arthur. Chegamos na era do que o 4G está preponderante ao Wi-Fi. Vamos ver, Dr. Paulo. Dr. Paulo não está aparecendo para mim aqui ainda, mas ele já está conectado. Deve estar com um pequeno delay. Então, daqui a pouquinho... O nosso teste deu certo. Aqui ele me disse que está conectado. Deve ser o nosso delay. Vou esperar que a internet atualizar. E já vamos chamar o nosso entrevistado da noite. E eu já vou colocar aqui para vocês, que é sobre essa obra que nós vamos falar hoje, que é a Tributação 4.0, onde o Dr. Paulo Calendo escreveu o artigo que se chama Tributação e a Inteligência Artificial. Então, nós vamos... Peraí, que aqui dá problema. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial, algoritmos, sobre tributação e como a gente pode conciliar isso tudo. Como fazer para usar a inteligência artificial no direito sem quebrar princípios. Isso é um tema bem importante. Ah, agora deu. Deixa eu chamar aqui o Dr. Paulo. Vamos ver se está conectando. Ainda bem que nós fizemos teste antes, hein? O professor Paulo caiu novamente aqui. Agora o Paulo entrou. Vamos ver se está conectando. Aê, doutor! Aê, agora deu certo. Agora deu certo. Eu estava mesmo dizendo, ainda bem que nós fizemos o teste, porque É verdade. Quem sabe faz ao vivo, então não adianta. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Desculpa se eu lhe chamar de Calendo no meio, mas às vezes eu lhe chamo de senhor, às vezes eu lhe chamo de Calendo, e aí a gente fica nesse meio termo entre informalidade e excesso de formalidade. Não, fique bem à vontade, chame como quiser. Então, primeiramente, eu agradeço por ter aceito o convite da FEST de estar aqui hoje, dando andamento a esse projeto que se chama Interpretação Autêntica. Coloquei aí para quem estiver nos assistindo ver, esse é o livro, né, do qual o senhor publicou um artigo, o nome do artigo é Tributação e Inteligência Artificial. Então, nós vamos conversar um pouco sobre ele hoje. Eu estou aqui com os comentários ativados, então qualquer pergunta que tiver, eu vou passando para o senhor. Eu não sei se o senhor também enxerga os comentários, se quiser já ir falando, fique à vontade. É um bate-papo informal para nós podermos falar um pouquinho mais sobre a sua obra. Obrigado. E eu não vou lhe apresentar propositalmente,
Que bom. Porque eu quero que, como nós estamos falando sobre uma interpretação autêntica, como que nós queremos é que você interprete a sua obra, nós queremos saber a visão do autor sobre o que foi escrito, eu vou pedir para ti mesmo fazer uma apresentação tua, explicando um pouquinho, de forma rápida, sobre a tua trajetória profissional e acadêmica, como é que tu chegaste até aqui. Ah, que legal. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, doutora Graziela Moraes. Para mim é uma honra estar nesse evento da FEST, é um belo evento. Queria parabenizar todos da FEST, toda a equipe, desde a Marina, que é incansável, o presidente Fábio Raimundi, o nosso presidente Humberto Bastos, a toda a equipe da FEST, tem o melhor congresso do Brasil, uma equipe fantástica. Então, realmente, para mim é uma honra estar aqui. Tenho certeza que vocês vão chamar bons nomes, excelentes professores. Então, é um privilégio falar aqui com o pessoal da FEST. E o que acontece? Eu vou tentar conversar um pouco com vocês, porque eu escolhi uma obra, que é uma obra que eu tenho hoje a paixão de pesquisa no momento. Eu sei que a gente vai falar um pouco sobre a obra em seguida, mas eu queria comentar que eu escolhi a obra por paixão, e geralmente eu escolho temas porque eu me apaixono por eles. Eu comecei escrevendo em Direito Internacional Tributário, há muitos anos atrás, em 2001, já faz quase 20 anos que eu escrevo, né? E a primeira obra que eu escrevi foi esse Estabelecimentos Permanentes, em 2001. Fui a São Paulo fazer o doutorado, porque não tinha doutorado no Rio Grande do Sul, para te ver, faz tanto tempo, que o Rio Grande do Sul não tinha um doutorado. Eu tive que ir a São Paulo, e eu estava em dúvida entre a USP e a PUC São Paulo. Acabei fazendo na PUC São Paulo por um motivo, porque ela era mais organizada. E como eu era professor da Unicinos e eu tinha que ir até São Paulo, ter aulas e voltar, na época, eu não podia dispor de tempo de ficar indo e voltando, ou morando em São Paulo. Daí eu fiz a PUC São Paulo e acabei fazendo um doutorado de sanduíche em Munique, morei 1 ano e meio na Alemanha, e fiz com o Heleno Torres, que é um grande amigo, professor, renomadíssimo. E para mim foi uma experiência muito grande, assim, porque eu voltei de lá e eram poucos professores no Rio Grande do Sul que tinham doutorado. Era o professor Humberto Ávila, devia ter mais um, mas era uma equipe muito pequena. E eu escolhi internacional privado, direito internacional tributário, porque eu era professor de direito internacional. E eu queria uma área de especialização e fui para essa área. E o direito internacional, ele tem uma relevância muito grande em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu tinha um contrato com a Unicinos, eu tinha que voltar para a Unicinos e para o Rio Grande do Sul. Como eles custearam parte da minha permanência em São Paulo e na Alemanha, eu tive que voltar e ficar o mesmo tempo aqui. E aí eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul para escrever. Vamos ver se foi o meu que travou ou foi o Dr. Paulo que travou. Travou? Oi, voltou. Aí eu voltei em 2001 e terminei essa obra. E escolhi 2 obras para escrever. Uma foi 3 modos de pensar a tributação, que foi até uma dica do Júlio, sabe, o Júlio da FEST? Sim. Ele que falou para eu escrever sobre esse tema. Na época, a Escola Professor Paulo de Barros, que eu sou muito amigo, assim, gosto muito do Professor Paulo, ela era muito dominante no Brasil, muito mesmo. Ela dominava em São Paulo, na PUC São Paulo, e eu não sou positivista, então eu queria escrever um texto não positivista. E eu seguia muito o professor Ricardo Lobo Torres, que é um saudoso professor, eu conheci na Alemanha. E aí acabei escrevendo essa obra, uma obra mais densa. Hoje eu reescreveria muito ela. E escolhi um tema que era análise econômica de direito. E tinha uma discussão com o Cristiano Carvalho, então eu tinha muito interesse sobre análise econômica. E acabei escrevendo. Nenhuma das obras foi para nenhum título, foi por interesse próprio. A análise econômica acabou sendo a obra de referência para várias dissertações e trabalhos no Brasil. Eu até fiquei muito conhecido com a análise econômica. Mas eu tenho uma visão bem crítica da análise econômica também. Gosto muito, mas sou crítico. E depois eu escrevi um curso de Direito Tributário. Esse curso de Direito Tributário está na 3ª edição, está sendo adotado em todo o Brasil. Me deu um trabalho danado, assim, eu escrevi durante 5 anos, 4 anos. Quando eu terminei de escrever, eu li o primeiro capítulo, tive que reescrever toda a primeira parte, porque já não correspondia ao que eu pensava. Então, o que eu vejo assim? Eu estou sempre escrevendo. Hoje eu estou escrevendo a tese de doutorado em filosofia. Eu sou doutor em Direito, estou fazendo tese de doutorado em filosofia. E escrever não é uma coisa fácil, assim. Até metodologia de escrever, de pensar, não é tranquilo. Eu
eu tenho uma regra que eu sempre falo com a Betina, assim, como é que a gente escreve, né? E aí tinha duas orientações. Uma é a questão da disciplina, tem que ter disciplina para escrever, não é fácil, né? E aí eu conheci o professor Araquém, ele dizia, olha, como é que eu escrevo? Eu dedico, dizia o professor Araquém, 3 horas por dia ao que eu irei escrever. Então, do dia, eu determino lá pela manhã, pela tarde, pela noite, 3 horas que eu vou escrever. E eu falar para a Betina, esse sistema não funciona muito para mim, eu tenho que ter mais regras, sou meio indisciplinado. Aí a minha regra é a seguinte, eu escrevo 1 página por dia. Eu tenho que escrever 1 página. Se eu escrever 1 página por dia, em um ano eu tenho 360 páginas escritas. Né? Que já dá um bom livro, ou 2 livros, ou sei lá, uns 4, 5 artigos, mas eu tenho que escrever 1 página. Claro, ou seja, além de ser professor, advogado, é escritor em forma contínua, porque não tem feriado, não tem férias, tem que escrever 1 página por dia. 1 por dia. Mas se não escrever num dia, tem que escrever no outro 2. Né? Ah, boa, compensa. Qual a compensação? Mas e é difícil escrever. Então, uma das grandes dificuldades é que não é só escrever 1 página. Você tem que ler o suficiente para escrever 1 página. Exato. Então, tu tens que combinar com a leitura. Né? E hoje em dia está muito mais facilitado escrever, né? Porque quando eu comecei a escrever em 90 e poucos, só livros físicos, era só na biblioteca, e muitas vezes tu tinha que viajar para outro país para ter acesso àquele livro. Né? Hoje a gente tem uma dificuldade que é diferente, que é escolher como, nessa massa de informações, você escrever. Verdade. Eu estou escrevendo a tese de doutorado em filosofia, e aí o tema é inteligência artificial e ética. E aí eu usei um sistema que eu não sei se tu conhece, que é o Sci-Hub. Não sei se tu já usou o Sci-Hub. Não ouvi falar. O Sci-Hub é genial, assim, tu pega um tema e eles fazem o que eu aprendi também não sabendo direito, que é a revisão sistemática. Então você pega 2 temas, tipo, inteligência artificial e ética, eu quero fazer a pesquisa. Aí eu vou lá no Sci-Hub e busco aquelas obras que eu tenho interesse, né? E aí eu coloquei um tema que é inteligência artificial e ética, e me apareceram 300 artigos, 300 referências bibliográficas, 300. Aí tem inteligência artificial e algoritmo, inteligência artificial e Kant, inteligência artificial não sei o quê. Como é que eu vou ler 300 artigos em inglês, fora os livros que eu tenho que ver? Então, hoje, além dessa questão de revisão sistemática, eu vejo assim, tu tem que olhar todo o panorama que está escrito, tem a questão de delimitação do tema. Como delimitar? Né? Então, essa questão de como delimitar o tema é um ponto importante. Até porque as teses hoje são mais curtas. A minha dissertação, que foi estabelecimentos permanentes, tinha 600 páginas. Né? Hoje, a minha tese de doutorado é uma senhora tese. Hoje, uma dissertação tem que ter no máximo 150. Uma tese de doutorado, 200 páginas. 200, então, hoje temos uma evolução muito importante em relação a escrever. Tá? E para mim isso é um problema sério, porque eu escrevo muito, né? Eu além de falar muito, eu escrevo muito. E realmente essa é uma dificuldade, é tu conseguir delimitar o que tu quer escrever. E sabe entrando... Fala primeiro. Sabe o que o Churchill falou? É uma coisa interessante, Grazi. Ele disse o seguinte, que tem uma frase dele famosa que é o seguinte: hoje irei escrever um texto, né, um discurso longo, porque não tive tempo de escrever um curto. Olha a profundidade. Para escrever um texto curto, muitas vezes você tem muito mais trabalho na produção. Então o Churchill dizia assim, hoje não tive tempo. Isso. Nossa, que ótimo. Eu estou vendo aqui os comentários, o pessoal está adorando. Estamos tendo uma aula sobre como escrever teses, escrever livros. Sim. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Entrando nessa questão de delimitação de tema, eu tenho uma curiosidade. Como é que a inteligência artificial entrou na tua vida? Como é que tu ganhou essa paixão e começou a escrever sobre ela? Eu tenho uma missão. Hoje a minha missão é convencer a todos, a Grazi, a todos, a Melissa Castelo que está aí, e todos que estão aí participando, que nós temos que estudar inteligência artificial. Eu tenho a tese de que é a próxima revolução industrial. A próxima revolução industrial, ela se dá pela inteligência artificial. Se na base da revolução industrial nós tivemos a matemática, se for ver assim, estudei um pouco essa questão, na base da revolução industrial nós tivemos a matemática. E os países que dominavam matemática e lógica, que é a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, tomaram a dianteira.
a próxima revolução que nós teremos é da automatização com base em inteligência artificial. E eu creio que ela pode trazer riscos e benefícios, né? Então, a questão dos benefícios, que é o White Mirror, que é o futuro promissor que a gente tem, ele é muito interessante. Nós podemos acabar com vários problemas, algumas doenças, a fome, trabalhos tediosos, talvez com a miséria, nós podemos acabar com muita coisa. Também podemos criar monstros, né? Então, nós, por um lado, que é o lado positivo, pelo lado negativo, nós vamos ter que estar envolvidos. E creio que nós temos a condição hoje no país de massa crítica de gerar esse pessoal. Então, e hoje pela manhã eu estava com o professor Hugo de Brito Machado II, né? Você participou também? E eu participei. Excelente. Já quero agora fazer um parênteses para elogiar esse teu projeto, né? Que é o GETAX, né? Tá certo? GETAX, isso. Porque é um projeto lindíssimo para quem não conhece, que também ele visa estudar a tributação e muito vinculado à inteligência artificial, né? Então, eu vi hoje com a palestra do Dr. Hugo, esse tema realmente é um tema que não pode ficar esquecido. Não pode ficar de jeito nenhum. Por quê? O que eu vejo assim, os advogados, promotores, juízes, procuradores, todos vão se relacionar de alguma forma com a inteligência artificial. E eles têm que saber isso. Ou em termos de atuação judicial, como o Victor, que você bem mencionou, nós temos vários sistemas, Alice, etc. Ou como advogados, que nós vamos ter que trabalhar com isso. Em termos de pesquisas, daria uma quantidade tremenda de ações, de temas de pesquisa. E eu creio que nós estamos avançando muito rapidamente para esse caminho. Mas o problema é que também nós não dominamos essa linguagem. É uma nova linguagem, né? Quando a gente fala machine learning, aprendizado de máquina, parece que não é direito, parece que é outra coisa. E é até assustador. Quem é advogado, juiz, promotor mais antigo, pesquisador, ele fica um pouco assustado com esse tema. Mas eu queria dizer que é um pouco do futuro, né? Um pouco do futuro que está aí. Então, para quem chegar antes e tiver interesse nesse tema, é um tema que vai trazer muitos resultados, eu acho, para nós. Tá? Você falou agora em matemática, né? Então, tinha uma época que se falava, não, eu fiz direito porque eu odeio matemática. Eu fiz direito porque eu não quero saber de números. E nós estamos entrando numa era de inteligência artificial que se fala em algoritmo e que, na verdade, usa muito termos técnicos que não é da área do direito. Eu diria que é quase muito mais voltada à tecnologia, é mais para engenheiro e pessoal de TI do que advogado. Então, por exemplo, no seu artigo, entrando um pouquinho no seu artigo, o senhor fala em teoria computacional, fala sobre algoritmos, fala sobre teoria jurídica e aí faz todo um apanhado para chegar no IAD, que é a inteligência artificial e o direito. Como é que é a fonte de dados? Onde é que o senhor busca esses dados? Claro, além do que o senhor já citou do SciHub, mas como é que você faz para conseguir ter esse conteúdo e chegar nessa conclusão brilhante para poder escrever um artigo desse nível? O que acontece assim? Eu creio que nós vamos ter que ter um trabalho com muita relação com outras áreas. Então, nós temos uma relação com o professor Bordini, que é da Ciência da Computação da PUC, e temos com alguns outros professores. Até eles estarão no GETAX falando conosco lá, vários deles. O que acontece? Eu creio que nós não precisamos dominar a matemática. Tá? Então, assim, eu tenho até feito curso de machine learning, etc. Não precisamos disso. Não precisamos ter o domínio da matemática. O que eu vejo que o pessoal trabalha nessa área? Eles trabalham muito com lógica, né? Com raciocínio lógico. E eles aprendem lógica. Nós, no direito, não estudamos. Nem na filosofia eles estudam muito lógica. Não tem uma cadeira de lógica. Mentira, tem uma cadeira de lógica na filosofia. Mas a gente não tem muito esse trabalho. Contudo, as grandes questões passarão pelo direito. Então, você pensa no caso dos carros autônomos ou automatizados, né? Eles vão gerar uma série de problemas. Ou um caso que a gente está pesquisando agora, a presença de IA nos conselhos de administração. Né? Nós fizemos um trabalho lá de pesquisas e chamamos os colegas do TRF Quarta Região. E eles são fenomenais, assim, se não conhecem o trabalho do TRF Quarta Região, hoje ele é uma verdadeira software house, assim, uma casa de produção de software.
E eles diziam o seguinte, que uma das grandes demandas dos advogados é que o processo parava muito no gabinete, parava muito mesmo. E aí eles fizeram o trabalho de automatizar isso via processo eletrônico. O processo eletrônico, o EPROC do TRF, é muito legal, muito famoso. Aí o que acontece? E funciona. E funciona muito bem. Todo aquele tempo de cartório que estava no cartório desapareceu, que era 85% do tempo do processo. 85% sumiu. E foi parar onde esse congestionamento? Até o Hugo de Brito mencionou hoje, no juiz. Então o processo fica parado com o juiz e o advogado tem que explicar ao seu cliente a questão do processo. De outra parte, o juiz também fica pressionado, porque ele tem que dar a resposta. Aí o juiz começou a se utilizar de mecanismos de auxílio à decisão. Por exemplo, pesquisa de jurisprudência. Eu falei com alguns juízes que trabalham com a questão da judicialização da saúde e muitas vezes são demandados por um remédio, que é raro, etc., e eles não têm aquela posição técnica. Então, eles têm que consultar uma base nacional de dados e até de decisões liminares sobre aquela matéria. Então, aí, digamos, não chega a ser IA ainda, mas um pouco desse auxílio à decisão por IA auxilia a decisão. Mas tem um outro passo que é já dar uma proposta de decisão, ou seja, uma proposta de despacho, um tipo de sentença mais simples. E isso já pode ocorrer. Nós já temos na execução fiscal isso ocorrendo. No Rio de Janeiro eles fizeram essa possibilidade no início, tem funcionado, e o nosso grupo ali, ele começou a fazer uma pesquisa junto com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com alguns estudantes, para tentar verificar o que seria a automatização da execução fiscal. Né? Em breve nós já vamos ter que inicia a execução fiscal, eu já tenho a penhora, eu já tenho uma série de despachos para verificar se houve prescrição, se não houve, automaticamente, e aí vão começar a surgir algumas dúvidas. Imagina se nós tivermos, Grazi, uma decisão que venha a ser contrária à tua parte, por um juiz que é autônomo, ou autômato, ou uma inteligência artificial, que é um software. Como é que eu vou recorrer? Porque eu quero saber os motivos daquela decisão, eu quero ver o algoritmo. Se for desfavorável para mim, eu quero saber qual é o algoritmo que me colocou uma lista de devedores. Como é que isso está funcionando? Né? Por que meu processo não passou no crivo, no filtro do STF? A gente vai começar a se preocupar em estudar o código. Da mesma forma que a gente hoje procura um contador, um economista, um administrador, um médico, daqui a pouco a gente vai precisar de um técnico, de um cientista de dados, para que a gente comece a desmanchar aquele algoritmo e analisá-lo, né? Para verificar como que aquela decisão é tomada. Mas para isso o algoritmo vai ter que ser público, né? Vai ter que, o senhor acha que tenha como nós descobrirmos o algoritmo sem ele ser fornecido? Já tem isso? Sabe que tem em parte. Nós entramos nesse grupo de pesquisa, nós entramos no Victor, no software do Victor, no código-fonte que a gente chama, né? E abrimos ele para olhar o que tem no código. Victor, só para quem não... Eu só vou fazer um parênteses aqui. Sim. Tá me ouvindo? Só vou fazer um parênteses aqui, porque eu não sei se todo mundo tem esse contato. Então, para quem não sabe, Victor é o robô do STF, né? Nós temos também o robô do STJ, que é a Lia. Temos alguns tribunais estaduais que já têm robô, que é o caso de Minas Gerais, o POT, Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte é o POT, Minas Gerais é a Radar. Temos a Procuradoria de alguns municípios já usando o robô para execução fiscal. E temos escritórios de advocacia, né? Essa aplicação prática hoje. Exatamente, exatamente. Tá, então só fizesse parênteses para o pessoal entender quem é o Victor nessa história. Que legal. E o que acontece? Nós abrimos o software do Victor e o que acontece? Quando você tem software, você tem o que chamam de ontologia, que são as classes. Então eu digo assim, classe processo, classe execução, classe contribuinte. Quem é contribuinte? Quem é o legitimado passivo? Então, por exemplo, o Raul estuda responsabilidades tributárias dos grupos econômicos. Quando eu falar quem é o contribuinte ou o responsável, vai entrar uma série de questões que são jurídicas, né? Eu vi que o Diego Galbinski ali, um abraço, Diego, ele mencionou a questão da regulação. Será que seria papel da regulação? E aí a questão, eu concordo que sim. Por exemplo, nós deveríamos ter um acesso enquanto OAB, enquanto instituição, a própria FESIT,
para analisar esses códigos-fontes. Isso é papel da sociedade civil, ou OAB, Instituto de Pesquisa, FGV, assim. Tem regulação? Sim. É possível regular? Isso eu não sei. Aí eu teria que perguntar para o Diego. Porque tem um projeto de lei que diz o seguinte, que tenta regular a IA no Brasil. Esse projeto de lei, ele diz o seguinte, a IA nunca pode decidir. Tá? Eu não posso ter IA decisora, julgadora. Que nem eu vi uma mensagem aqui no colégio que falou assim, já temos o maquinoide e o juizoide, né? E o juizoide, o juiz robô. Alguns países preferem juiz robô. Tem um artigo do Cass Sunstein que ele diz que o juiz robô, ele não é subjetivo, ele é mais objetivo. Onde é que é usado esse juiz robô? No deferimento de pedidos de fiança nos Estados Unidos. Então ele diz que esse juiz robô, esse software, na verdade, que é utilizado lá, ele permite decisões que não têm vieses, ou seja, não tem tendências discriminatórias para raça, etc, etc. Então, o que é a Sunstein tem um artigo nesse sentido. Será que é verdade essa tese? Pois é, você fala muito bem no seu artigo que, na verdade, ainda que se utilize a inteligência artificial para a tomada de decisão, o juiz é quem tem a decisão final, porque ele vai ter que, se não assinar, que hoje não tem mais assinatura, mas ele vai ter que botar a senha dele lá para autenticar e validar aquela decisão. Então, você também coloca no seu artigo que, além de usar a inteligência artificial para a tomada de decisão, poderia ser utilizada para a opinião jurídica, que aí tem aquela discussão se é possível um algoritmo tomar uma decisão jurídica na medida que uma norma jurídica ela não é fixa, né? Ela pode ser, ela deve ser interpretada, e para a questão procedimental. Então, já que tu entrou nesse assunto, eu já vou te perguntar, dentro dessas 3 linhas de utilização da inteligência artificial, quais, na sua opinião, de fato é viável que aconteça e quais são temerários para o direito? Eu creio que as não é pegadinha. Eu creio que as 3 vão se desenvolver em paralelo e a gente não sabe exatamente como. O meu grande temor hoje é com as chamadas redes neurais. Essas redes neurais, elas têm crescido muito em utilização. Eu fiz até um gráfico agora num outro artigo que vai sair que diz o seguinte, quanto mais acurácia eu busco no software, menor é a transparência. Olha só que grave. Quanto mais rápido e mais preciso é o software, menos transparente. Só que o princípio que rege essas decisões e a ação no direito é a transparência. Eu tenho que motivar, eu tenho que sindicalizar aquela decisão. Né? Então, o que acontece? Nós somos num dilema muito forte, porque a eficiência da máquina, ela reduz a transparência, o que vai reduzir segurança jurídica e que pode gerar o que? Vieses mais gerais, né? E já se fala hoje, eu sei que não é o nosso tema, mas eu sei que também tu sabe, tu estudas isso, já se fala hoje em computador quântico, né? Então o computador quântico vai acelerar mais ainda o procedimento da máquina. Como é que nós vamos fazer para conseguir manter essa transparência? Que a Melissa mesmo fala aqui, ó, acurácia veste transparência. Então, esse é um tema até, Melissa, que surgiu na discussão que nem foi no direito tributário, foi lá no direito empresarial, nos conselhos de administração. Digamos que eu tenho um conselho de administração, ele é de uma empresa do setor farmacêutico, as questões são, imagina, a gente está pensando o remédio para a Covid-19, né? Imagina que este remédio, que a gente não sabe exatamente como é que ele é, uma vacina, etc., ele pode trazer grandes problemas na sua escolha. E eu tenho que tomar uma decisão empresarial. E aí eu tenho uso, algumas vezes, desses tipos de software. Quem é que eu responsabilizo no caso de uma decisão errada? Né? É o software, não sei, não tem personalidade jurídica, né? É o programador, é o titular daquele direito, né? Então, eu tenho algumas dificuldades aí a serem verificadas. Se eu quero decisões muito rápidas, tipo Covid, porque eu estou concorrendo com outras empresas, eu posso diminuir a sindicalização de como é que eu chego àquele resultado. Isso pode ser levado ao direito financeiro, ao direito tributário e assim por diante. Eu vi que a Juliana Ribas mencionou ali a questão
decisões em alta frequência, né? High frequency. Isso. E aí eu acompanho muito esses robôs de investimento, não sei se tem essa ideia aí. Mas os robôs, ultimamente, com a crise da Bolsa, eles entraram em pânico, os algoritmos não conseguiram acompanhar o resultado. Mas imagina o dano que eles provocaram em algumas carteiras, né? Porque o robô não estava muito bem estabelecido. E imagina o dano que isso pode provocar, inclusive na parte tributária, né? Porque eu tenho pagamento de tributos e em day trade. Então, eu posso ter uma série de danos que são colaterais, que eu não sou expert, que eu posso gerar. Então, realmente, esse é um tema bem interessante. Nós temos mais, como diria o professor de Brito hoje, mais curiosidade e questões do que respostas, né? Nós não Mas temos se alguém muitas... tem as respostas, com certeza é tu. Não tenho dúvida disso. Não. Eu sei que tem sido um exímio estudante investigador dessa área. Exatamente, a gente tem estudado bastante. Eu creio que nós temos o TechSmooth esse ano, né? Todo ano a gente faz um simulado e o tema deste ano será sobre a questão da inteligência artificial. Vai ser alguma decisão tomada por meio eletrônico em que nós vamos ter essas questões relativas à constitucionalidade do uso do robô, juiz-robô, né? Por exemplo, a questão do juiz natural. Nós vamos ter a questão do devido processo legal, da opacidade, da acurácia e da transparência. Então, esse tema é um tema que realmente vai chamar bastante atenção hoje em dia. Eu quero te fazer um questionamento sobre isso, mas antes eu só quero voltar um pouquinho ali que a Cristiane colocou, que ela não entendeu por que a eficiência da máquina reduz a transparência. Se tu pudesse só repetir um pouquinho sobre esse assunto. Entendi. O que acontece? Nós temos, assim, a grosso modo, dois grandes modelos, que é um modelo que eles chamam de árvore de decisão, que é decisão por meio de árvore. Então, eu tenho escolhas que eu vou tomando. Por exemplo, eu posso ter a escolha de estudar direito tributário ou estudar direito empresarial. Então, eu faço uma escolha. Eu digo, estudarei direito tributário? Sim. Aí eu sigo um caminho. Estudarei direito empresarial? Eu sigo outro. Esse modelo de árvore de decisão é o que a gente mais ou menos toma. Olha, sairei de casa hoje, sim ou não? Se sair, para onde vou? Sei lá, escola ou academia. Esse é um modelo que eu consigo controlar os dados de entrada, eu consigo controlar a arquitetura, eu consigo controlar os parâmetros, mas o resultado eu também consigo controlar porque eu sei onde é que eu chego. Isso foi aplicado em várias decisões, se pegaram decisões de Suprema Corte e se conseguiu prever, claro que a gente já sabia, eles sabiam as respostas, já conseguiria prever como é que os juízes iriam julgar naquele caso. Então, por exemplo, tem o nosso colega Leandro Paulsen. Eu poderia tentar prever, conforme o estoque de decisões que o desembargador Leandro Paulsen teve nos últimos 10 anos, para tentar prever qual é o posicionamento que ele vai ter em seguida, né? Eu poderia tentar prever que num caso X, Y, com esses parâmetros, ele vai julgar dessa forma. Isso é ouro. Eu posso chegar para o meu cliente e dizer, olha, a nossa chance de ganhar é X ou Y. Antigamente a gente fazia isso manualmente. Eu pegava o desembargador, analisava, o desembargador mexe. Como é que ele julga essa matéria? A gente estudava um pouco os livros dele, como é que ele pensa, as palestras, para ver o julgamento dele. Isso a máquina pode fazer e tentar encontrar padrões ocultos, inclusive, na decisão. O outro modelo é um modelo chamado de redes neurais. O modelo de redes neurais ele tenta imitar as sinapses, as sinapses dos neurônios, assim, o cérebro humano, de alguma certa forma. Só que eu vi esse modelo matemático, como é que eles constroem, e o que acontece? Ele tem um elemento ali que ele é subjetivo. Ele não deixa de ser subjetivo. Eu falei com alguns programadores que montam modelos de redes neurais na parte médica. E alguns dos critérios ali, os pesos, são dados pelo programador. Então ele pode aferir um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque é um pouco subjetivo. E dependendo desses pesos, eu tenho resultados distintos. Então, assim, para sumarizar, para resumir, eu controlo os dados de entrada, mais ou menos eu sei a arquitetura, mas eu posso ter resultados que são incontroláveis. É a mesma coisa do ser humano. O ser humano, ele, de repente, ele tem ideias, insights, flashbacks, ele tem decisões que não sabe por que ele está pensando aquilo, mas ele tem aquela ideia. Então, nós podemos ter isso em nível de máquina. O exemplo mais claro, não sei se conhece, é aquele
famoso da Microsoft, que criou um chatbot para conversar com seus consumidores, e o chatbot acabou sendo um chatbot discriminatório, né? Então, eu tenho que controlar não só a entrada da arquitetura, mas eu tenho que controlar a saída. Eu tenho que saber o que vai sair e criar filtros que sejam antidiscriminatórios, né? Pense uma máquina nas mãos do governo, com todos os nossos dados fiscais de localização, como se fosse um grande Big Brother. Ele vai saber o que nós compramos no supermercado, quais são as nossas preferências, o que a gente assiste, o que é comprar um cartão de crédito. Isso pode gerar um problema terrível em relação à própria democracia, se nós formos olhar, né? Eu acho que agora ficou claro. Ela até tinha colocado ali sobre a questão da previsibilidade que o professor falou, essa a questão da diferença entre os algoritmos e as redes neurais, nessa questão de previsibilidade. Daniel colocou ali anos atrás a análise do pensamento do jogador era manual, é verdade, né? Essa é a grande questão. Então eu vou voltar um pouquinho antes de te interromper. Tu estava ali falando sobre os princípios, né? Quando tu falou do próximo evento do Text, falou sobre alguns princípios que são inerentes ao julgamento. E no seu artigo você coloca sobre a questão do Open Texture, né? Que é a textura aberta da norma jurídica. O direito é interpretativo, nós já conversamos um pouco sobre isso. Principalmente na área tributária, nós temos muitas teses tributárias e não, ao menos no meu entendimento, não são todas que podem ser resolvidas por um simples, que não tem nada de simples, algoritmo. Como é que a gente faz para aliar o direito, tributação e inteligência artificial sem que a gente fira esses princípios constitucionais e os direitos fundamentais do contribuinte? Existe uma fórmula para isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Muitos estão pesquisando isso. A própria União Europeia está pensando quais são os princípios que eu tenho que ter para garantir isso. Um dos princípios é a transparência, tem que ler o código e analisar. Não é uma coisa tão simples, porque você pensa só, nós temos a questão hoje da Receita Federal, não, na PGFN. A PGFN também tem um software em relação à execução fiscal, né? Este software, ele auxilia a PGFN a determinar quais os casos que ela vai atuar em execução fiscal. Quais são os casos que ela vai ganhar e quais os casos que ela não vai ter tanta eficácia. Isso pode ser reproduzido na PGE ou na PGM, municipal ou estadual. Mas digamos que eu sou um executado e eu quero entender qual é a textura aberta, qual é o algoritmo que está me levando àquela execução fiscal. Eu posso fazer um pedido de informações e dizer, eu quero ver esse algoritmo da PGFN? A PGFN vai dizer, não, isso eu não vou abrir o meu algoritmo porque tu, executado, ou outro executado que não tem boa fé, pode agir para burlar o meu código. Então eu não vou querer abrir minha estratégia processual. Essa estratégia não é pública. No judiciário, bem, eu posso querer, porque eu tenho direito de saber as motivações da sentença. Mas eu tenho direito ao processo. E aos procedimentos? Eu também tenho direito? Porque eu posso burlar, eu posso criar um código robô para burlar a distribuição do processo, por exemplo. Então, não é uma coisa tão simples. A outra questão é a responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade, né? É o auditor fiscal, é o software ou é o governo brasileiro? A objetividade, a responsabilidade aqui é objetiva do Estado ou ela é subjetiva, né? Então, essa questão, ela merece uma atenção realmente redobrada. Eu estou vendo aqui se eu perdi alguma pergunta enquanto tu está falando. Mas é isso mesmo, né? Aqui está colocado uma questão de contextualização, porque tem que haver uma forma de nós podermos ter segurança com esses algoritmos para poder aliar isso tudo sem ferir nenhum preceito constitucional e sem ferir o próprio direito do contribuinte. Até, Grazi, um detalhe aqui, o Daniel Trentino fala assim, ó, anos atrás a análise do pensamento do jogador era manual, falível, né? Tem dois aspectos. O Darcy Ribeiro, ele diz o seguinte, que hoje nós já temos um julgamento quase que automatizado, porque muitas vezes eles julgam em pilhas, né? Você chega lá no TJ ou no TRF, quarta região, eles julgam 300 processos uma sessão, 400 processos uma sessão, né? Então, ele dizia, não, hoje é mais ou menos assim, em copia e cola, muitas vezes, né? Mas não, esse sistema é um pouquinho diferente, porque ele traz uma característica importante, que é
essa automatização de argumentos. Hoje eles estão começando a falar na ciência da computação, uma coisa que a gente não tinha ouvido falar, e o professor Hugo de Brito mencionou hoje de manhã, que eles chamam argument mining. Argument mining é mineração de argumentos. Eu tento encontrar, por meio de um robô, quais são os argumentos. Então, imagina que eu pegue para montar uma tese tributária e eu digo assim, eu quero fazer o argument mining de todas as decisões do Brasil para encontrar o melhor argumento para garantir a suspensão da cobrança de tributos estaduais em função da Covid-19. Eu vou botar um robô a rastrear em todos os tribunais do Brasil quais são as liminares que permitem a suspensão de tributos no período da Covid-19 em relação ao ICMS. E eu quero ver quais são os argumentos. Isso pode ser feito pelo juiz e também pode ser feito pela Procuradoria. A Procuradoria pode rastrear, e eles fazem isso, quais são as liminares no Brasil e já preparar um voto, isso a AGU já faz, já chega para o advogado-geral da União, e já chega para o advogado da União, o procurador federal, um modelo da melhor decisão já preparado de forma artificial. Né? Então, nós temos aqui uma mudança muito grande de paradigma. Se o advogado não estiver preparado para isso, ele vai enfrentar uma procuradoria do outro lado muito forte mesmo. Aí até a própria estrutura dos advogados a gente vai ter que repensar, né? Porque aquela ideia do advogado sozinho, lutando sozinho, talvez ele tenha que ser mais, até a Juliana Ribas gosta da expressão, mais colaborativo. Né? Uhum. Ele vai ter que ter uma ação coordenada, porque do outro lado o Estado está muito forte também. E o Estado eu também até ia pensa. mesmo perguntar, mas já entraste que, na verdade, possivelmente nós estamos entrando numa nova era da advocacia, onde o advogado vai ter que aprender não só a trabalhar, a interpretar os algoritmos, mas também a peticionar de conformidade com os algoritmos. Né? Porque as decisões elas vão ser tomadas de acordo com... Os algoritmos são as palavras-chave, né? Então aquelas palavras-chave vão ter que estar na tua petição para te poder entrar dentro daquele algoritmo de decisão. Mais ou menos nesse viés. Nesse viés. Pensa só, e também na questão aqui que a Melissa coloca do julgamento ilícito, aí aparece mais seguro que atrás de manual. Pensa só, se você tem um processo no Supremo, e aí você tem uma dúvida, você gostaria que aquele processo fosse a plenário ou não fosse a plenário, ficasse no plenário virtual? Tem estratégia que diz o seguinte, eu quero que esteja no plenário porque eu quero a pressão da sociedade civil em relação àquele tema. Outras vezes você vai dizer, não, eu não quero meu processo no plenário porque a mídia é contra a minha tese. A mídia vai achar que isso é benefício do sonegador. Eu quero no processo virtual. Porque eu não quero o viés da imprensa prejudicando aquela matéria. Então também tem um pouco de estratégia processual nesse caso. Só que talvez no plenário virtual, com julgamento, com apoio de talvez seja até um pouco mais justo, até menos subjetivo. A gente não sabe ainda como isso vai ocorrer. Nós não sabemos exatamente. Bom, eu sabia que essa hora ia passar voando. Nós temos apenas mais 10 minutos, mas eu vi que o nosso presidente fez aqui uma pergunta, então eu vou passar essa pergunta para ti, porque ele fez no pergunta que o presidente tem. Depois, quem tiver mais perguntas já vão colocando, que a gente vai ver o que consegue fazer nesses 10 minutos. O presidente perguntou o seguinte, a inteligência artificial irá suplantar o ativismo judiciário que julga aferindo as consequências econômicas da decisão? Cirúrgico na pergunta também. Pega que a bola é tua. Eu creio assim que o algoritmo ele é feito com base em alguma solicitação de alguém. Se o juiz for ativista, né, e tiver um protagonismo, ele for favorável a uma técnica constitucional de construtivismo, eu creio que isso vai acabar indo para o algoritmo. Ele é feito sob medida, o software é feito sob medida. A pergunta que talvez a gente poderia auxiliar assim, e verificar é se talvez o CNJ, o STF e o STJ poderiam combater o ativismo judicial estabelecendo requisitos que impedissem técnicas de interpretação construtivista. Eu não sei. É uma ótima questão. Na verdade, é um mundo nebuloso ainda.
A Melissa colocou ali, né, que a questão que é mais ou menos o que nós tínhamos falado antes que tu coloca no teu artigo, que é a diferença de usar a inteligência artificial para decisões e para questões procedimentais. As questões das ações diárias de perda de carteira por lei seca entraria nessa questão procedimental, porque efetivamente é aquelas decisões padrões, digamos assim. Nesse contexto, o robô sim poderia ser mais efetivo do que o humano. Eu vou dar um exemplo tributário. Pedidos de homologação de crédito. Né? Os pedidos de homologação de crédito, antigamente você tinha um processo, fazia o pedido manual. E muitas vezes tinham contribuintes até que pediam e não tinha nem processo, né? Levavam 5 anos e aí iam aproveitando o crédito. Aí depois você tinha que indicar o número do processo. Mas você não precisa de um auditor fiscal para fazer análise de homologação de crédito. Um software poderia fazer isso. Mas você pega, por exemplo, uma questão tipo exclusão ICMS, base de cálculo PIS/COFINS. O software vai julgar como? Conforme a orientação da Receita Federal, do CARF, do STJ ou do STF. Né? Então nós vamos ter também um certo construtivismo, um ativismo por parte do algoritmo. O próprio algoritmo, ele pode, em certa medida, substituir a legalidade. Então, nós podemos ter até digamos, um perigo, uma ameaça ao princípio da legalidade, que nós vamos ter o construtivismo por parte do próprio algoritmo. O algoritmo substitui a norma escrita. Né? Então, quando o Diego falou ali em regulação, a gente teria que ver, porque realmente tudo isso é muito perigoso. Né? Todo esse modelo que está sendo estabelecido, ele exige o quê? A nossa atuação para podermos restringir alguns problemas. Eu ri da resposta da Melissa, porque é claro que ela puxou para a Receita Federal, né? Ela disse que é o entendimento da Receita Federal que o robô tem que seguir. Nessa questão agora de regulação, eu só voltei aqui um apontamento, a doutora Cristiane antes colocou, quando se falava na questão de burlas de algoritmo, que isso fere a transparência devido ao processo legal. Mas, na verdade, nós ainda não temos essa regulação dentro de algoritmos para saber se fere ou não fere, né? Falta esse ato regulamentatório, no caso. É verdade. O que acontece, assim, eu creio que o software vai permitir também uma análise mais completa, ou deveria, mais completa da questão tributária. Analisando do ponto de vista também, estou olhando aqui, também financeiro. Porque quando a gente fala, por exemplo, que tal decisão vai impactar em tantos milhões a Receita Estadual, a Federal, a gente hoje, de verdade, nós praticamente chutamos os resultados. Nós não temos resultados claros. A gente não sabe quanto impacta. Não existem estudos sobre isso. Quanto que uma isenção gera de benefício no país. Eu creio que nós vamos ter que migrar para uma política pública, mesmo fiscal, baseada em evidências. Esse é um ponto que eu queria citar já no final, que é o seguinte: nós não temos políticas públicas no Brasil baseadas em evidências, ou seja, em números. Nós temos políticas públicas baseadas em desejos. A gente deseja tal coisa, tenta, mas não temos modelos. E ter modelos não é fácil. Pensa só nesse caso da Covid. Quantas teses e modelos feitos por excelentes matemáticos deram errado? Quantos deram certo? Porque o modelo também ele é dinâmico. Só que o modelo é uma arma que eles chamam de destruição em massa, né? O modelo ele pode gerar, naqueles 5.000 casos citados pela Melissa, 5.000 decisões injustas, uma atrás da outra. Ao invés de você reduzir a litigiosidade, o algoritmo pode tornar exponencial, né, a litigiosidade no país. Humberto colocou ali a questão análise econômica do direito. Infelizmente, nós temos 3 minutos. E eu, por mim, ficaria a noite toda. É um assunto que eu gosto muito e tu domina muito esse assunto, então é muito bom te ouvir. Eu não tenho dúvida que nós tivemos uma aula, muito mais do que uma interpretação da tua obra, nós tivemos uma aula excelente sobre inteligência artificial hoje. Tenho certeza que outras demandas vão surgir e nós vamos te procurar para falar a respeito. Mas eu queria saber se tu tem alguma coisa, tu tem uns 3 minutinhos ainda para... acabar de falar, teria 4 horas de live, com certeza, talvez mais. Tem alguma consideração final? Fala um pouquinho sobre a tua obra, onde é que se adquire a obra. Eu tenho a minha virtual, gente, então eu posso dizer que existe a modalidade e-book, tá aqui ele.
Tá, mas onde é que as pessoas podem adquirir essa obra? Tá à venda? Tem online? Como é que funciona? Ela está vindo, é um projeto do IDP, da Radassa, e mais de alguns professores de lá, é um baita tema. Eu queria fazer só alguns convites, se me permitir, Grazi. Claro. Um que eu acho que eu queria convidar todos, sei que muitos aqui são professores, para que participem do 4º TechSmut em Salvador. O tema é sobre IA, né? A aplicação da IA em um processo no Supremo. O segundo seria convidar todos que estão aqui, se tiverem interesse, a inscreverem sobre o tema, a favor ou contra a matéria. Terceiro, que todos que são advogados, que eles, dentro da OAB, a gente atue ou na Comissão de Direito Digital, Direito Tributário, para que a gente participe e entenda como é que os tribunais estão fazendo a questão do processo eletrônico. E quem for procurador municipal, estadual, federal, que use a IA como forma de otimizar o trabalho da administração pública e leve à administração pública essa ideia de um governo mais eficiente, de eles chamam GovTech, né, o e-government, um governo mais voltado a esses elementos. Eu queria deixar um beijão aqui para a Alice Greck. A doutora Alice, ela foi minha colega na Unicinos. Quando eu entrei como professor, a Alice era a nossa musa, né? Ela era há muito tempo advogava na área tributária e a gente tinha uma ótima relação, adoro muito a Alice, um beijão para ela. Professor Humberto Bastos aqui, um grande abraço. E eu não sei o que mais que eu poderia auxiliar agora. Não, na verdade, tu fica com a obrigação de passar mais informações para nós sobre o TechSmut, que tem gente perguntando, depois eu vou te pedir isso. E também sobre escrevermos um artigo. Eu sei que tu tem um projeto, depois pode passar esse projeto para nós aqui também, quem tiver interesse. Mas antes que nós caímos, eu preciso dar 2 recados, e aí se tu quiser falar mais uma coisa, eu deixo, prometo. 2 recadinhos super rápido e importante, que essa live vai ficar 24 horas disponível no próprio Instagram da FEST, mas vai ficar permanentemente disponível na página no YouTube e na fanpage do Facebook da FEST. Então, quem não conseguiu assistir hoje ou quem quiser depois, em algum momento, vou escrever sobre o assunto. E o professor Caliendo tem muita dica aqui, deu dica de fonte, deu dica de dados, de onde pesquisar. Vai lá na página da FEST no YouTube ou no Facebook, que vai estar gravado lá. E por último, esse belíssimo projeto, graças a Deus, ele vai continuar. E já tem a próxima data, vai ser dia 29 de abril, onde a doutora Juliana Ribas, que é membro do FEST, vai entrevistar o doutor juiz federal, Norton Luiz Benistes, sobre a sua obra Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. Então fica aí o convite para todo mundo, dia 29 de abril, 19 horas, aqui no Insta da FEST também. Professor Caliendo, já que eu vou deixar tu terminar, eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente pela tua generosidade de sempre aceitar o convite, pela tua generosidade de me fazer entender o que tu diz. Eu tô muito mais que um professor, é um amigo, e tenho o dom de passar para as pessoas o que tu muito estuda e transmite esses ensinamentos. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo sempre. E agora te deixo para falar mais um pouquinho para a gente encerrar. Só para encerrar, eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão participando da live, Marcelo Pazetti, vejo muitos aqui, o presidente Humberto Bastos, teria muitos temas. Eu creio que nós estamos num período muito complexo, turbulento no país, e cada vez mais a gente depende do capital intelectual, das pessoas que pensam, que fazem propostas, e a FEST é um local que tem essa característica. Então, ela tem um poder muito forte de auxiliar a mudança do Estado, de uma forma bem equilibrada, porque ela tem juízes, promotores, procuradores, advogados, professores. Então, ela está de parabéns com esse evento, desejo muito sucesso e desejo que ela consiga expandir essas preocupações para o Brasil inteiro, para que o Brasil conheça esse grupo maravilhoso que tem na FEST. Ótimo. Muito, muito obrigada. Então, quando o senhor puder passar mais informações para nós através da FEST sobre o TechSmut, estamos ao seu aguardo e espero que aceite nossos próximos convites, porque com certeza eles virão. Gente, aqui, ó, aqui é quase um congresso que a gente recebe plaquinha. Eu acabei de receber uma plaquinha de 50 segundos. Então, doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez à FEST pela oportunidade. Até a próxima. E até o próximo encontro. Parabéns a Juliana Ribas pelo próximo encontro e pela escolha do Dr. Norton. Ótimo. Obrigada, gente. Estou encerrando aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Obrigada, Raimundo. Tchau.
Olá, você já teve